Você já imaginou acessar dados da web de forma dinâmica, salvar eles em planilha ou sistemas? No vídeo de hoje nós vamos explorar o conceito de web scraping e como isso pode ser útil para você acessar os dados de uma página web e utilizá-los em seu benefício. E para deixar ainda um exemplo mais prático, nós vamos utilizar dados de mercado financeiro. Vou te mostrar como capturar dados de ações do mercado financeiro e manipulá-los através de Java, podendo até salvar esses dados numa planilha Excel. Imagine, por exemplo, que você está acompanhando dados de ações como da Petrobras, Banco do Brasil, e você precisa consultar de uma forma frequente. Você quer saber seu preço atual, volume negociado, dentre outros valores. Fazer isso pode ser bem cansativo. E o Web Scraping vem para resolver isso. Você, de uma forma automática, deixar esse processo rodando para você. Neste vídeo você vai aprender o que é Web Scraping, como utilizar o Java na prática, tudo isso através de um código simples e muito eficiente. Se você curtiu isso, segue nesse vídeo. Meu nome é Ganeshan e vamos codar. Então vamos vir aqui no site Fundamentos e vamos colocar, por exemplo, aqui a ação da Petrobras, que é o que? PTR4. Você pede para exibir, ele te traz essas informações desse papel com o ticket do papel, a cotação, se é um tipo de preferencial, qual é o segmento dessa empresa e os dados fundamentalistas que nós temos aqui dessa ação. Você também pode vir aqui e colocar que você quer uma ação do Banco do Brasil, por exemplo. Pede para exibir, ele vai trazer essas mesmas informações. Note, tanto o Petrobras quanto o Banco do Brasil, ele tem o mesmo layout, o mesmo esquema de apresentação. Vou voltar aqui, ó, colocar Petrobras. Se atente, como é que faz a busca a esse papel? Ele tem uma URL, onde tem uma variável aqui no final. Ó, BBAS3, né? Eu vou colocar aqui para vir Petrobras, peço para exibir e mudou aqui. Então, esse comportamento ele se repete várias vezes. Geralmente os sites têm um comportamento parecido, só muda a variável. O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar e vai fazer o entendimento desse site. Vou pedir para exibir o código-fonte. Opa, eu vou colocar como inspecionar. E a gente vai ter o quê? Como objetivo entender como que é a montagem desse site. A gente vê aqui, por exemplo, ó, que a gente tem várias informações. Ó. Tem uma div, outra div, do rodapé, ó, div center. Vou clicar aqui e vou dar uma olhada. O que temos aqui? Se tiver difícil, clico aqui no inspecionar, ele vai me direcionando no código ali. Ó. Então eu posso ver aqui, ó, temos aqui o papel, TD, temos aqui uma TR e o TBUD. E temos aqui a table. Então, essa table faz a referência a esse primeiro quadrante aqui. Essa outra table faz o quê? Referência ao segundo quadrante, onde fala o valor de mercado. E essa terceira table? As oscilações, os indicadores fundamentalistas. Então, isso aqui, eu já posso ver, ó, são separados por algumas tables as informações que aparecem aqui. O que a gente tem que fazer como meta? Pegar cada uma dessas tags e poder capturar essas informações e poder trabalhar e manipular no código Java. Beleza? Se você já fez um curso de HTML, tem noção de HTML, fica bem mais fácil para você entender isso aqui. Caso você não tenha entendido, não tem problema. A gente vai fazendo aqui aos pouquinhos para a gente ir evoluindo esse exemplo. Beleza? Então vamos vir aqui no Eclipse. Eu vou criar um projeto Maven, do tipo Maven. Vou dar aqui um Next. Vou colocar que eu vou criar Apache Maven, eu vou utilizar o repositório do Apache Maven aqui. Vou selecionar aqui, por exemplo, org, Apache Maven, Archetypes. Vou dar um Next. Group ID com Ganeshan. Vou colocar o Artifactual ID como B3, por exemplo, aqui o Web Scraping. Vou colocar como B3 tudo minúsculo, Scraping aqui. Vou dar um Finish. Vai começar a carregar as dependências do Maven aqui. Caso ele dê uma travadinha aqui, você só aperta e dá o Y, que às vezes ele fica travado em 33% e não vai. Daí você dá o Y aqui, aceita, ele vai terminar de fazer o download, vai montar para você aqui a estrutura, beleza? Por padrão ele está colocando como app. Se você quiser mudar o nome, fique à vontade, tá bom? Colocar o main ou o nome do projeto,
Vou abrir aqui o projeto. Beleza, a gente tem aqui a estrutura inicial. Estou utilizando o projeto Maven. Por que eu vou utilizar o projeto Maven? Porque eu vou utilizar o repositório de dependências para esse projeto. E uma das dependências que eu vou utilizar aqui, eu vou vir aqui no bom XML e vou colocar aqui, ó, dependence, tag dependências. A gente tem aqui por padrão o JUnit que ele adicionou. Vou dar aqui um Enter e vou dar um Ctrl V. Eu vou usar a dependência do JSOP. O que é essa ideia do JSOP? Vocês viram que eu tenho aqui uma URL, que eu faço a consulta, né? Eu vou acessar a página do Fundamentos através dessa URL. E o que muda de diferença é só o ticker dessa ação. Então eu tenho que fazer uma referência a esse site. E eu vou utilizar então a dependência JSOP aqui. Vou salvar. Dependência Maven. Beleza. Vou fechar aqui. Ok. Vou pegar e vou deletar esses comentários. Aqui também eu vou deletar. E o que eu vou começar colocando aqui, ó? Eu preciso guardar uma URL de acesso. Essa URL eu vou colocar através de uma variável. Então eu vou vir aqui, ó, colocar assim, ó, string. Vou colocar aqui URL. E eu vou colocar a URL da página. Qual que é essa URL da página? Eu vou voltar aqui, eu vou copiar essa URL da página. Volto aqui. Vou colocar. E eu tenho essa URL, que simplesmente é apenas a URL da página, nada mais do que isso. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que tentar me conectar àquela URL ali. Eu vou fazer um try catch, né? Para quem já conhece, try catch. Vou fazer um acesso àquela URL. Então o que eu vou acontecer? Eu vou acessar isso através de um apontamento, uma conexão. Só que eu vou salvar num documento. Porque o que acontece? Esse acesso ele vai me retornar um documento. E esse documento é do tipo HTML. Porque quando você acessa, ele tem o quê? Você recebe uma informação numa string de HTML que vai montando aquela página. E o que acontece? O interpretador ele vai montando para você com aqueles elementos. Que é basicamente o quê? Você pega e vem aqui, ó. Você tem esses elementos que vão formando essa interface. Então o navegador ele entende dessa forma. Então, vou dar um Ctrl espaço e eu tenho aqui, ó, document do tipo JSOP, que é o que a gente acessou através da biblioteca Maven. Vou clicar aqui e aí eu vou passar o nome document. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar o JSOP, ponto. Vou conectar aqui a uma URL que você está passando aqui em cima. Então, o URL já está ali definido. Retornou? Ainda não. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um get, eu vou pegar esse documento. Peguei esse documento. Então aqui a gente vai colocar o quê? O URL da página com os dados que a gente está acessando. Toda a página é composta por vários elementos HTML. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ensinar ele que a gente quer pegar as informações de uma informação, de um elemento que tem nessa página. Quais são esses elementos que a gente tem aqui? Quando eu vou navegando aqui através das tables, eu vejo o seguinte. Tem uma tag aqui, a linha do papel. Tem uma outra TR do tipo, uma outra TR que está ali na linha da empresa e assim sucessivamente. Não importa que esteja em diferentes tabelas, ele sempre tem, ó, TRs. Ó, tem uma outra tabela. Tem aqui, ó, tbuddy da tabela, ó. Tudo isso aqui forma um dos dados que a gente precisa dos elementos. Então, os elementos do tipo TR aqui são bem importantes, porque através deles que eu estou fazendo essa leitura dessa tabela. Que são o quê? São dados tabulados. Facilitou aqui nesse site para a gente poder entender um pouco melhor, né? Então vamos ver o seguinte, ó. Um dos dados para mim que é muito importante aqui é o preço da ação. Por exemplo, assim, ó. Se eu falar assim, ó, eu quero pegar um elemento ali da tela, JSOP Nodes, eu vou colocar aqui um elemento. Esse elemento eu vou até colocar aqui, ó, preço. É o preço da ação, vamos colocar. O que esse preço da ação é? Eu tenho aqui a nossa variável document e eu quero acessar essa informação. Se eu colocar aqui um ponto, ele tem várias informações de elementos, mas eu quero selecionar um especial. Então eu vou colocar assim, ó, select first. O que eu quero fazer? Eu quero entender aonde que está esse preço da ação. Como é que eu faço para mim saber onde está o preço da ação? Eu volto aqui na página e vou dar uma olhada.
o preço da ação está aqui nessa ponta. Então, o que ele tem aqui, ó? Ah, tá, ele está dentro de uma T-Buddy. Aqui, TD. Tem uma Table, tem uma T-Buddy, tem uma TD e tá aqui. Olha só que coisa interessante. Eu tenho uma data destaque W3, que é o nome dessa classe que faz essa composição aqui, que está aplicada. E aparentemente só tem aqui. Eu já tenho algo bem importante aqui, né? Data destaque W3. E está dentro de uma TD. Tem várias coisas acontecendo aqui. Vamos lá então, ó. Como é que eu acesso esse elemento? Ó? Eu tenho que pegar aqui uma TD, eu tenho uma data na classe, eu tenho um destaque e tenho uma W3. Volto lá, eu estou tendo do que acessar. Eu coloco aqui aspas duplas e eu vou falar literalmente o caminho. Ó. Aonde você achar uma TD que tenha uma classe chamada data, ponto, chamada destaque, ponto, W3, você vai me mostrar essa informação, vai capturar essa informação. Literalmente, o que eu estou passando aqui? Eu estou passando um seletor de CSS. Eu passei um caminho certinho. Uma propriedade do tag combinada com os seus seletores de CSS. E agora, o que eu vou fazer? Eu recebi esse dado em forma de um element, só que ele não sabe ainda mostrar. Eu tenho que converter essa informação para um tipo string, para mim poder manipular e fazer apresentações. Então eu vou lá e coloco, ó, string. Posso até fazer o seguinte, ó, para ficar mais claro, ó, preço que está baseado num element, beleza? Eu estou criando aqui uma string, aí eu vou colocar o nome de preço e vou fazer um teste, ó. Eu vou ver se esse preço que chegou aqui, ele é diferente de null. Se for diferente de null, o que ele vai mostrar? Vai mostrar preço elemento, ponto, text. Vai converter. Se não, eu vou colocar não tem informação a ser mostrada. Vai que, por algum motivo, aquele preço naquele dia não teve negociação, não mudou, deu algum bug, né? Vamos dizer assim. Só para fazer um detalhezinho aqui, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para mostrar, ó. Sysout, eu vou colocar aqui, ó, preço da ação. E vou pedir para concatenar. Vamos ver se vai dar certo, ó. Preço. Vou pedir para rodar. Vamos ver. Run Java Application. Olha só, preço da ação 35,77. É o mesmo preço que estava lá? Vamos dar uma olhada? 35,77. O mesmo preço. A gente acabou de navegar dentro desse site. Entendemos que nesse ponto a gente conseguiu chegar. TD. E a gente acessou os seletores do CSS. Agora a gente chegou de verdade aqui. É verdade isso? Vamos ver. Ó, eu coloquei aqui um breakpoint e vou pedir para rodar em modo debug aqui, ó, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Rodei, vou mudar aqui o switch, vou pedir para ir para a próxima linha. Vamos ver se aqui, ó, o document que vai ser preenchido. Vamos ver aqui, ó, document, ó. Olha o que tem no document, ó. O document ele é preenchido literalmente por toda a estrutura que tem nessa página. Ó, literalmente é todo o HTML que forma essa página. Então ele faz toda a requisição. Por isso que a gente consegue navegar através da página, através dos seus elementos e através das suas classes de CSS, podendo mapear cada um desses elementos. Então a gente já está fazendo um scrapping. Mas aí você pode estar se perguntando, nossa, Cami, que trabalheira, né? Eu ter que navegar em cada um desses itens, pegar o caminho certinho para poder mapear. É uma possibilidade isso de acontecer. Mas também a gente tem que ver o que acontece de semelhante, se tem algumas repetições, e às vezes a gente pode utilizar essas repetições a nosso favor. Por exemplo, aqui, ó, a gente viu o seguinte, ó, eu tenho uma table aqui, nessa primeiro quadrante, eu tenho uma outra table aqui, nesse segundo quadrante, uma outra table nesse terceiro quadrante, e aqui para baixo também tem o table e também tem o table. Todas elas estão mapeadas aqui, ó. Temos aqui um total de 5 tables. E todas elas estão com essa anotação de CSS Leitor W728. Então temos alguma coisa aqui interessante. E quando eu abro, eu tenho aqui também uma T-Buddy. Vamos ver? Ó, T-Buddy. Eu tenho também uma outra T-Buddy. Outra também tem T-Buddy aqui também.
tem T-Buddy também. Ó, interessante, ó. Então todas têm T-Buddy. E todas têm o que mais, além da T-Buddy? Todas elas vão ter também a TR. Então temos TR em todas. Todas têm TR também ali dentro. Tá se repetindo esse comportamento, né? Beleza. Achamos alguma coisa que está em comum. Vamos trabalhar com isso aqui agora. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar os outros elementos. Então, selecionar os outros elementos da tela. Vamos trabalhar com isso. E vamos chamar esses elementos de quê? De detalhes. Então, vou colocar aqui, ó, elementos. E aí eu vou colocar assim, ó. A gente vai mapear o que tiver no documento. Vamos também selecionar, select. Temos aqui um select aqui, ó. Aonde ele já está falando assim, ó. Select string CSS query, ó. Ele já está entendendo que é o quê? Um seletor CSS que a gente vai se basear. E é uma verdade. Vou colocar entre aspas duplas, vou colocar ponto final aqui. O que a gente tem em comum? Nós temos o tal do W728. Então eu vou colocar W728. Só que eu vou trabalhar de uma forma diferente, ó. Eu vou colocar um ponto W728, como um seletor mesmo. Eu sei que esse seletor, ele tem vários T-Buddies. Todo mundo que tem tabela tem o T-Buddy. Então, colocamos T-Buddy. E eu também tenho o quê? Um tal de TR. Aqui está dando um errinho. Por que está dando um errinho? Aqui eu coloquei element, funcionou. Aqui já não. Porque eu estou pensando que eu vou trazer vários elementos. Olha só o detalhe. Aqui eu coloquei select first, um único elemento. Quando você achar isso aqui, já apaga. Não precisa procurar mais. Só que aqui eu estou falando, ó. Eu quero que você me liste todos os elementos que têm essa mesma configuração do CSS Elementor. Então eu venho aqui, ó, vou dar um ponto espaço. Temos alguma coisa aqui a mais? Temos aqui, ó, o Elements. Então eu vou utilizar o Elements e pronto. Já sumiu o erro. Foi bom que deu esse erro para você. Também, se caso aconteça aí, nem tudo são flores aqui, né? Buscamos todos os elementos. E agora? O que vai acontecer? Ele sabe buscar e apresentar sozinho? Não, não sabe. Porque ele aparece várias vezes, a gente tem que fazer o quê? Um laço de repetição para mostrar isso aqui. Porque cada uma daqueles itens, ele é uma linha, né? Então tem que saber contar. Vamos dar uma olhada de novo aqui no nosso HTML? Então eu tenho aqui, nessa primeira table, T-Buddy, temos aqui TR-TD. TD, TD, TD. Então a gente entrou dentro das TRs e temos que varrer todas essas TDs. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui, ó, label. Temos aqui uma outra TD que tem spam. Outra TD tem aqui também, aqui, ó, uma outra spam. Outra spam. O que eu estou entendendo, ó? Cotação é um nome. Papel também é um nome. Aí tem aqui um valor. Esse valor Petro, ele muda. Aqui tem uma cotação, ele é sempre fixo. Aí depois ele vem aqui e mostra um valor variável. Olha só, ele tem um parzinho, ó. Campo, valor. Campo, valor. Olha, dá para entender que é isso, né? Então, um campo e um valor. Um campo sempre constante e um valor que varia. A gente já entendeu que um pontinho, então. E o que eu posso fazer, ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. TD, um primeiro nó, geralmente é um campo. Segundo nó é um valor. Aí vem um outro parzinho. Campo e valor. Vamos ver, então, se dá certo isso aqui? Chave, valor, seria mais ou menos isso, né? Como se fosse um array, por exemplo. Então vamos trabalhar aqui, ó. Vamos fazer aqui um for. Vamos fazer um for para interagir com o quê? Com o nosso elemento. Cada um desses elementos é uma linha que ele vai ter. Então vou colocar assim como how, beleza? Como how mesmo de HTML, pensando assim. A gente vai percorrer esses details, esses elementos que a gente tem aqui. Abro e fecho chaves. E aí eu vou trabalhar com aquele parzinho, ó. Chave, valor, chave, valor. Ou, se você preferir, campo e valor, tá bom? Mesma ideia. Vou colocar assim, ó. Ok. A gente vai selecionar o elemento que está na how. A gente vai selecionar. E aí, o que eu falei? Que a gente tem um TD. Esse TD, eu vou trabalhar com um operador de NTH. Onde ele vai falar que tem um filho, child ali, na primeira posição.
primeira posição ali, abro e fecho aqui, vou colocar ponto text agora, ponto e vírgula. E a ideia aqui é o nome do campo. Beleza? Aí eu vou colocar também aqui, ó, string. O que eu tenho aqui? Valor, né? Que é o value, né? Ou valor, como você preferir. How, select. Aqui também mesma ideia. Ponto e vírgula. th, dois pontos, nth, child. Segundo valor que ele encontrar, ponto text. E aqui eu vou colocar valor que a gente vai encontrar. Se a gente achou alguma coisa, a gente pode mostrar. Será que vai dar certo? Eu vou colocar aqui então sysout. Vai fazer a percorrer aqui, ó. Vou colocar aqui o nome do campo. Key. Deixa eu colocar aqui, ó. Key. Isso aqui eu vou colocar simplesmente key, porque ele vai ser algo dinâmico, né? Vou concatenar, vou dar um espacinho, vou colocar dois pontos e vou pedir para apresentar o valor. Value. Será que vai dar certo? Será que a gente já vai ver as coisas acontecendo? Eu vou pedir para rodar aqui como Java Application. Vamos ver. Olha as coisas aparecendo. Tá aqui, ó. Preço da ação, 35. Papel, tipo, PN, empresa, Petrobras, setor, petróleo e gás, subsetor, valor de mercado, valor de firma, oscilações de indicadores fundamentalistas. Vamos ver se está aparecendo igual a nossa tela que a gente estava visitando lá para copiar as informações? Vamos ver aqui, ó. Preço da ação, tá aqui. Papel, tipo, empresa, setor, subsetor. Então, literalmente, a gente está conseguindo pegar todas as informações. Ó, balanço patrimonial, a gente conseguiu pegar também aqui, ó. Dados demonstrativos do resultado, também a gente conseguiu. Então, literalmente, a gente conseguiu pegar e mapear todas as informações utilizando um web scraping, uma biblioteca que o Java já nos oferece. Bem interessante, né? Facilitou o teu dia a dia aí, né? Tudo isso aqui que você está imaginando, você pode utilizar para qualquer tipo de site. Isso aqui é um exemplo para aprender mesmo, educacional. Só peguei isso aqui que é alguma coisa bem do nosso dia a dia. Agora sim, vai que acontece alguma coisa, o site saiu do ar, o endereço mudou, o URL mudou. A gente tem que dar um exception aqui. Vou colocar aqui, ó, sysout, só que eu não vou colocar out assim. Eu vou colocar system.error.println e eu vou colocar minha mensagem, ó, erro ao realizar a consulta scrapping. E eu vou pedir para mostrar get message. Vamos simular que eu estou passando aqui, por exemplo, errado esse endereço. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou pegar e vou colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Quebrou o link ali, vamos ver. Olha lá, ó. Erro realizar a consulta. Ele vai mostrar 404, não achou a informação. Então, de verdade, está validando já as informações para a gente. E com isso a gente fecha o nosso exemplo de código aqui, como fazer um scrapping numa consulta dinâmica com uma página. Eu acredito que esse exemplo foi bem interessante, porque a gente pode analisar vários dados de vários lugares. Lembre-se sempre de uma coisa muito importante, você tem que ver se o site a qual você está fazendo a integração, como que é essa política de fazer a chupada de dados. Geralmente tem lá as regras, né? Então esse exemplo aqui foi um exemplo educacional para você aprender essa técnica. Isso é uma coisa que você vai usar bastante no seu dia a dia. A gente faz muita integração, a gente analisa muita concorrência, por exemplo. Então com isso a gente fecha o nosso exemplo. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre como funciona esse mundo de web scraping. Esse exemplo é um exemplo educacional, que o objetivo é explicar para vocês que existe uma forma da gente utilizar técnicas para poder buscar informações na internet. Seja no nosso sistema interno, seja no sistema integrador com a gente. É algo muito utilizado no nosso dia a dia. E também um ponto muito importante, sempre que você for fazer um scrap, procure contato com a empresa, porque às vezes eles têm uma forma mais amigável de fazer essa busca, ok? É isso, gente. Meu nome é Kaneshan, eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.